Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, independente do horário que você esteja vendo isso, seja bem-vindo ao nosso CapaCast. E hoje é motivo de grande alegria a gente estar recebendo o Gabriel, que já vai ser apresentado de uma forma mais cordial. E para você que está aqui pela primeira vez, peço que você se inscreva, peço que você deixe o seu like, que você ative o sininho para notificações e etc. E nos acompanhe também no Instagram. E é isso. Agradecendo a Deus também pela oportunidade de estarmos aqui trazendo esse varão abençoado que é o Gabriel. Acho que já dei todos os recados, né? Seja bem-vindo ao nosso CapaCast. E agora o Renato vai estar apresentando o nosso convidado. É um motivo de muita alegria, né, estar aqui com o Gabriel. Gabriel é alguém que eu conheci através do IBR-MEC. Ele vai falar um pouco mais sobre o IBR-MEC, ele vai falar um pouco sobre o livro dele. Ele é o nosso padroeiro do comentário bíblico. O cara manja de tudo, o cara é uma enciclopédia. Eu o admiro bastante, é um irmão em Cristo, um homem piedoso, um homem devoto ao Senhor. E é um prazer enorme o ter aqui no CapaCast. Gabriel, fala um pouco mais sobre você, sua formação, o que você faz no IBR-MEC, o que é o IBR-MEC. Legal, prazer Renato, prazer Manuel, bom estar aqui com vocês, uma vez aí nesse podcast, espero que possamos ter bons momentos aqui. Então, meu nome é Gabriel, né, tenho 31 anos, sou casado, tenho um filhinho de 3 anos, sou diácono na minha igreja local, responsável pela área de ensino. A minha formação, na verdade, é em Direito, sou graduado em Direito, só que depois da minha graduação fui direcionado aí uma orientação divina para caminhar para a Teologia, né? E aí eu fiz 2 pós-graduações em Teologia, uma no Andrew Jumper e a segunda pós-graduação na Faculdade Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro, capital, né? E trabalho no IBR-MEC, que é o seminário da minha denominação, que é a Igreja Cristã Nova Vida, do Bispo Walter McAllister. E lá eu trabalho na parte administrativa, da gestão dos alunos, e também como professor. E aí o Renato me conheceu por conta das famosas caixinhas de perguntas do Instagram, do IBR-MEC, que eu gerencio lá também, com dúvidas teológicas, e temos trabalhado aí em prol do reino, principalmente no seminário. Dou aula também em outros seminários, mas principalmente no IBR-MEC. Amém, mano, muito bom. Acho que as gente perguntas são incríveis, vai. Só pergunta incrível. Já perguntaram pro Gabriel se é uma pessoa que aceita Jesus e tem amnésia se ela vai pro céu. Lá é muito bom, é incrível. E, Gabriel, nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente o nosso contexto, né, o contexto do Brasil, nós temos diversas denominações. Você citou, inclusive, a ICNV. E há diversas formas de culto. Inclusive, eu já ouvi comentários de que o culto não precisa ser engessado, tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Também já ouvi diálogos do tipo bem assim, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma. E eu queria saber um pouco mais de você, né, principalmente porque você lançou o seu livro. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre o que você traz no seu livro. E eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que seria culto, porque é importante falar sobre isso, o que seria culto na Bíblia. Legal, então, como você falou, em janeiro eu lancei o meu livro, chama Razão Visceral, uma proposta convergente para o culto cristão, né? E por que eu pensei, né, em escrever esse livro? Porque a minha igreja, a Igreja Cristã Nova Vida, né, nós temos um caminho de convergência doutrinária, né, entre o pentecostalismo, é uma igreja tradicionalmente pentecostal, fundada pelo bispo Roberto McAllister, né, da segunda onda do pentecostalismo aqui no Brasil, e o Walter McAllister, o filho dele, o sucessor, né, descobriu há quase 30 anos atrás a teologia reformada, e temos caminhado aí há quase 25 anos nessa convergência do pentecostalismo e da teologia reformada, que seria, né, o pentecostal reformado. Tem até o livro com esse nome do Bispo Walter, lançado pela Editora Vida Nova. E aí uma das principais questões, né, que acabam não sendo muito abordadas no livro, por uma questão, né, prática, não dá para falar tudo, senão acaba ficando um livro muito grande, são 2 questões importantes. A respeito da escatologia
do pentecostal reformado. E um segundo ponto que era muito questionado era a respeito do culto. Como é que é o culto pentecostal reformado? É um culto pentecostal? E aí a gente traz a lembrança o quê? Aquele estereótipo, né, meio reteté das pessoas, né, girando e fazendo coisas meio estapafúrdias. Ou o culto de você ter reformado? E aí a gente tem outro estereótipo, né, do princípio regulador do culto, uma coisa mais formal. E aí eu senti essa necessidade de explicar o que seria esse culto, né? A gente estaria mais para o pentecostal, mais para o reformado. E aí no livro, no primeiro capítulo, eu busco fazer uma primeira definição que eu acho que é muito importante, que o culto é um espaço de formação espiritual. O culto é uma grande sala de aula, né, onde a gente aprende, né, onde a gente entende o que significa ser cristão. Então o que a gente faz no culto não são meras expressões do que a gente está com vontade de fazer. O culto ele está ensinando a gente o tempo todo. A gente aprende nas músicas que a gente canta, na pregação, no momento do ofertório, na forma como oramos no culto. A gente aprende a ser cristão. A gente aprende no culto como orar, para a gente chegar em casa e orar da forma correta. A gente aprende o que é uma doutrina correta nas músicas, na pregação, para a gente aplicar isso na nossa vida. Então eu creio que para começar, né, a gente começar a delinear um conceito de culto, é entender que o culto é um espaço de formação espiritual, onde nós somos formados como cristãos. Inclusive, Gabriel, vindo também para o contexto etimológico, inclusive você tem até mais propriedade para falar sobre isso do que eu, com certeza. O culto ele significa serviço, né? Então não só exercemos serviço para Deus, mas também serviço mútuo. A gente vê lá na epístola aos Romanos de Paulo falando que anseiava os ver para poder compartilhar um dom espiritual. Então vemos também, principalmente nós, como pentecostais reformados, continuistas, o culto é serviço mútuo. Certo? Eu tô certo nessa minha afirmação? Não, sim, perfeito. Porque a palavra, uma das palavras bíblicas utilizadas para adoração, ela é equivalente a trabalho, a serviço, né? Então, quando a adoração, segundo a Bíblia, ela dentre outras coisas, trabalho, né? É você servir, é você se dedicar a uma tarefa. E quando a gente participa do culto, nós trabalhamos. E isso eu acho que é muito importante para a gente entender que o culto ele não não deve ser visto com uma perspectiva passiva, né? Existe uma nomenclatura que é muito comum, mas eu acho muito equivocada. As pessoas dizem, não, eu estou indo assistir o culto. E esse verbo assistir, ele pressupõe uma coisa passiva. Eu estou chegando lá, e é a mesma coisa que eu sentar na frente de um sofá para ver um filme. Eu sento lá no banco da igreja, na cadeira da igreja, e eu assisto tudo o que está acontecendo. Eu não participo de nada, eu não trabalho, eu não aplico meu serviço no culto, mas eu somente vejo as pessoas fazendo as coisas. E isso, né, a gente não vai ter tempo aqui, mas é uma herança medieval, né, em que o clero fazia tudo no culto e as pessoas só participavam. A missa era em outro idioma, era latim, as pessoas nem entendiam o que era falado. Mas a gente precisa resgatar essa perspectiva de participação no culto. Nós não vamos ao culto para assistir um culto, nós vamos cultuar, nós vamos participar de uma adoração a Deus. Lógico, vai ter a liderança do pastor pregando, vai ter a liderança de alguém cantando, mas a igreja está participando, cantando junto, está orando, né? A igreja está participando, contribuindo com as suas ofertas, com seus dízimos. Então o culto a gente precisa entender numa perspectiva extremamente ativa, e aí entra certamente o que você falou do serviço, do trabalho, né? Entendido. Muito bom, cara, muito bom. Isso é o tipo de coisa que é preciso ser dito, né, cara? É o tipo de coisa que muitas vezes passa batido, como você mesmo falou, das pessoas que dizem que vão assistir o culto, ou se algo que é feito na celebração, que é falado, que é cantado, ela emburra e reclama disso como se aquilo fosse feito para ela, porque ela está ali como uma espectadora, né? Isso é algo que infelizmente a gente vê com muita frequência. E sobre a ação no culto, né? Sobre o crente, sobre o cristão, ele ir ao culto, ele está ali para cultuar, essa ação dele agora dentro do culto. O que você pode dizer, cara, sobre a liturgia? O que seria a liturgia? Então, é interessante que essas duas palavras elas sempre vêm juntas, né? Inclusive, em alguns lugares há uma
matéria, né? Quando existe essa matéria, infelizmente não é muito comum, né? Nos seminários. A matéria sempre é culto e liturgia. Esses dois termos são sempre tratados juntos, né? O termo liturgia, literalmente, significa trabalho do povo. E aí a gente já puxa o gancho que a gente estava falando antes, né? E aí esse termo foi ganhando esse significado. E hoje a gente entende liturgia como a ordem na qual as coisas são feitas no culto. Então, se o culto começa com uma oração inicial, leitura da Bíblia, depois tem um período de música, depois tem uma oração, a pregação da palavra, uma oração e termina. Essa ordem, isso significa a liturgia daquele culto. E aí é interessante a gente pensar, porque mesmo as tradições que se dizem antilitúrgicas, porque acham que não, você estabelecer uma liturgia é você limitar a ação do Espírito Santo. Na verdade, não existe uma igreja com um culto sem liturgia. Porque a própria definição não quero liturgia já é uma liturgia. Sim, isso é um paradoxo, né? Porque mesmo quando eu digo eu não quero seguir uma ordem, isso já é uma forma de estabelecer liturgia. Então a gente não tem para onde fugir. Não existe igrejas que fazem liturgia e igrejas que não fazem. Não existe o não fazer liturgia. Então a gente só fica com as opções: fazer uma boa liturgia ou fazer uma má liturgia. Fazer uma liturgia organizada, que, como eu falei, vai ensinar as pessoas como ser cristãos, ou fazer uma liturgia desorganizada, que a gente não vai entender nada e as pessoas vão embora para casa, vão até dizer, o culto foi uma bênção, mas não conseguem aplicar aquilo que foi falado na sua vida cotidiana. Por quê? Cada momento do culto fala uma coisa. O louvor estava falando de um tema, a pregação estava falando do outro, depois oraram outra coisa, não tinha uma ordem. Você não guiou as pessoas em direção ao conhecimento. Cada um falou uma coisa, né, e no final, né, fica aquela salada e a gente não consegue formar pessoas. E muito do que a gente tem visto de fraqueza, de anemia espiritual das pessoas, logicamente, tem outros fatores. Uma vida devocional muito fraca, né, falta de conhecimento bíblico, de estudo bíblico, mas muito dessa anemia espiritual é de uma estrutura e de uma liturgia frágil nos cultos. Porque a pessoa sai da igreja sem ser alimentada, né, de fato, sem receber aquela nutrição pro restante da semana. E isso é algo que é muito urgente pra gente comentar, né? É verdade, cara. Algo que você falou e foi muito interessante, que como muitas pessoas, elas, ao ouvirem falar de liturgia, e só de pensar nisso já vem como algo ruim, né? Então foi muito interessante você trazer essa colocação sobre até mesmo essas pessoas, elas têm uma liturgia, mesmo sendo feita de uma forma não muito adequada. Então, o que você pode me dizer, cara, complementando, porque eu acho que já foi bem satisfatório o que você falou, mas por que então é importante enfatizar a importância da liturgia no culto? Então, eu até comento no meu livro aí, que eu já mencionei, Razão Visceral, que o culto, ele é um espaço de formação do cristão. Então, o cristão, ele vai aprender ali o que significa ser cristão. Então, se nós temos uma liturgia bem estruturada, nós estamos ensinando bem. É a mesma coisa que você chegar numa sala de aula e o professor, ele não tem um roteiro, ele não tem uma ementa, ele não tem um objetivo de aula. Ele chega lá na aula e começa a falar coisas aleatórias. Então, você até vai guardar uma história ou outra, um conselho ou outro que ele vai dar, mas você não vai ter um aprendizado estruturado. Você vai chegar no final do ano letivo, o que seu professor de matemática te ensinou? Ele me contou uma história sobre lá o Pitágoras, e depois ele me explicou ali um negócio de fração, mas você não vai ter um aprendizado estruturado. E da mesma forma, quando nós não temos uma liturgia estruturada, as pessoas começam a ter conhecimentos aleatórios sobre o Evangelho. Eu fiz uma vez um exercício com meus alunos do seminário, e eu falei assim, olha, eu tenho uma tarefa muito simples para vocês. Resuma o que é o Evangelho em 5 linhas. E eles tiveram dificuldade. Alunos de seminário, por quê? Porque eles sabem conceitos, né, meio aleatórios, meio distanciados uns do outro. Eu sei, Jesus, cruz, e salvação, e morreu, e ressurreição, mas não conseguem descrever isso de uma forma racional e inteligível. Eu falei, gente, eu sei que a gente sabe os conceitos, mas a gente não consegue unir esses conceitos para explicar o que é o Evangelho em 5 minutos para alguém. Porque a gente tem conceitos soltos. E por que a gente tem conceitos soltos?
Porque a gente aprende no culto esses conceitos soltos. Ninguém amarra isso pra gente. E qual é o lugar onde isso é amarrado? No culto. No culto que a gente aprende o que é o Evangelho, como esses conceitos do Evangelho estão conectados. A redenção, a criação, a morte de Jesus, a ressurreição, a vida eterna. Como isso tudo está conectado? Como a gente consegue expressar a nossa fé de uma forma inteligível? A gente aprende isso no culto. E isso vem da onde? Da liturgia. Da gente fazer as mesmas coisas. O apóstolo Paulo falou, não é pesado para mim, e é uma segurança para vocês que eu fale as mesmas coisas. E o princípio da liturgia é exatamente esse. A gente faz toda semana a mesma coisa. A gente começa com uma oração, com uma leitura bíblica. A gente canta 3, 4, 5 louvores. A gente ora. A gente prega a palavra 40, 50 minutos. Depois, em alguns cultos tem a ceia. E depois tem a oração final. A gente faz isso o tempo todo, toda semana. E isso ensina pra gente alguma coisa. Que existe uma estrutura, existe um caminho. Isso ensina pra gente que a gente não está se rendendo à ditadura da novidade. Ah, mas todo culto é a mesma coisa? Sim, porque essa ânsia por novidade é uma ânsia pós-modernista, que a igreja não se rende a isso. E você fazer um culto com uma liturgia estabelecida e firmada é um manifesto contra isso, contra essa doutrina do descartável, da novidade, porque se a gente se render a isso, a gente vai ter que mudar a liturgia toda semana e a gente vai se perder, porque a gente vai se render ao descartável, à novidade, e novidades chegam e novidades vão. Mas as verdades eternas, elas permanecem. E é isso que o culto tem que ensinar a gente. E quando a gente abre mão da liturgia, a gente abre mão disso. Sim, perfeito. São riscos que nós lidamos, né? Se não falamos sobre a liturgia. É muito comum, você até falou sobre o reteté, rodar no poder e tal, tudo mais. Nós corremos esse risco de ir para casa sem ter aprendido nada. E a gente só aprende a trabalhar trabalhando. Você foi muito feliz nessas palavras e eu gostei bastante, me alimentou bastante, eu gostei muito das suas colocações. Entretanto, eu gostaria que você falasse mais riscos que nós lidamos. Quais são os principais riscos que nós lidamos quando deixamos de falar sobre liturgia? Então, acho que a gente tem dois riscos opostos. Quando a gente não trata da liturgia, quando a gente trata de forma excessiva. Quando a gente não trata da liturgia, a gente cai num extremo de você não ter uma ordem no culto. Cada hora é uma coisa. Então, você tem um extremo de não ter liturgia, de você fazer as coisas cada semana de uma coisa. Você tem aquela tradição de dar oportunidade, né? Isso é muito comum no meio pentecostal. Aí você dá oportunidade para uma pessoa, dá oportunidade para outra. Isso pode ter até algum mérito, mas nesse sentido do culto como um grande espaço de ensino e formação, você acaba perdendo o fio da meada, porque você não tem uma direção central, porque cada um tem na sua cabeça uma coisa. Então, se der oportunidade para mim, eu vou falar de esperança. Se der oportunidade para o Renato, ele vai falar de fé. Se der oportunidade para o Emanuel, ele vai falar de perdão. E aí o culto vira uma coxa de retalhos. Você não tem uma mensagem sendo direcionada do início ao fim. Então esse é um grande risco, a gente formar cristãos coxa de retalhos, que eles sabem vários assuntos aleatórios, separados, e não conseguem conectar isso. Não conseguem transformar isso em um estilo de vida que seja racional e que seja transformador na vida dele. E aí, por outro lado, se você atravessar e ir para o outro extremo, você pode cair no erro do excesso do liturgismo, de você se render e se engessar dentro dessas estruturas. E não é esse o caminho. A gente tem, principalmente o povo evangélico, tem esse mau hábito, né? Quando nós vemos um extremo, a gente quer correr para o outro, e a gente erra no polo oposto. Então, quando vemos os excessos pentecostais, as profetadas, os retetés, e a gente sabe que isso tudo é carnalidade e tal, e aí o que as pessoas fazem? Vão para o extremo oposto. Querem estabelecer uma liturgia rígida, que não dá um espaço para a expressão sadia das nossas emoções, e aí começam a engessar o culto. E aí, assim como as tradições antilitúrgicas, essa liturgia engessada também não ensina, porque ela se torna uma estrutura vazia, porque ela se torna um fim em si mesma. Então, a estruturação da liturgia não pode ser um fim em si mesmo. Ela é um instrumento, um meio que vai conduzir a gente ao verdadeiro objetivo do culto a Deus.
Então esse é um grande perigo, né, da gente querendo evitar um erro, a gente cair no outro. Então esse eu acho que é um risco importante também que a gente precisa estar atento, né? Aprender sim com tradições que são mais litúrgicas, mas não cair nesse excesso de tradicionalismo, de formalismo, que acaba minando e matando a espontaneidade, matando a expressão sadia das nossas emoções. E a expressão sadia é aquela que é controlada pelo Espírito Santo, porque Paulo diz que o culto deve ser feito com ordem e decência, mas ele diz isso no contexto de 1 Coríntios 14, ou seja, no contexto dos dons espirituais. Então, quem dá ordem e decência ao culto é o Espírito Santo. Então, essa ordem e decência não significa uma eliminação do aspecto carismático do culto, pelo contrário, porque Paulo diz isso no capítulo sobre dons espirituais. Então é uma ordem e decência que contempla a expressão das nossas emoções nos dons espirituais. Acho que isso é importante, a gente utilizar a liturgia como um meio que nos leva ao objetivo, à finalidade do culto a Deus, né? Inclusive, eu até me lembro de Romanos 12:1, onde diz, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. Então a gente acaba lidando, né, com esses dois extremos. Como é que eu vou apresentar, vou me oferecer como sacrifício vivo, algo pessoal meu, vou me quebrantar diante de Deus e ao mesmo tempo apresentar um culto, um serviço que é racional? E a gente acaba lidando com esses extremos, né? Eu já fui em igrejas que o pessoal rodava no poder e oferecia oportunidade 1 a 1, as pessoas iam recusando, outras aceitando. Como já fui em culto também, igrejas protestantes históricas, onde o pastor lia o sermão, aquele excesso de liturgia no próprio sermão. Então, Gabriel, a gente acaba lidando com essa bagunça, mas, creio eu, nessa segunda fase, nessa segunda onda do movimento pentecostal. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre aonde começa essa cultura de antiliturgia e o que a gente tem para aderir com respeito à tradição, porque nós temos também o tempo da igreja medieval, onde era uma liturgia excessiva. Aí nós temos aqui, mais para o século XX, a segunda fase do movimento pentecostal, algo mais bagunçado. Aí Zwingli já defendia o culto de uma forma, o louvor de uma forma, Calvino já interpretava de outra forma. O que a gente tem a aprender com a tradição a respeito da liturgia? O que a gente pode aderir? O que foi um erro? E o que seria a liturgia bíblica? Como deveria ser um culto que é bíblico? Então, essa pergunta é importante porque no livro eu trabalho um pouco isso, e o próprio D.A. Carson e outros, eles buscam, né, um conceito de adoração na Bíblia, e eles vão buscar no Novo Testamento uma espécie de manual litúrgico, né? Muitos já tentaram, teólogos bíblicos do Novo Testamento tentaram estabelecer isso, e o fato é que não há uma estrutura expressa de como deve ser o culto do Novo Testamento. O que nós temos são elementos que são essenciais para o culto. Nós temos princípios estabelecidos, né? E aí os princípios bíblicos são como a gente está numa estrada, né? A estrada, você tem ali aqueles protetores que você tem para não sair da estrada, você tem a faixa que te guia. Então você dirige na estrada, mas aquela faixa do meio, aqueles meio-fios ali nos cantos estão te guiando para onde você não deve ir. Então os princípios bíblicos são exatamente isso, são balizadores para que você possa, entre aspas, dirigir direito, para que você não saia da estrada, para que você chegue ao seu objetivo. Então no Novo Testamento a gente não tem um manual litúrgico, vamos dizer assim, expresso, mas nós temos ali presentes alguns elementos que são essenciais no culto. A gente vê no Novo Testamento a presença da oração, a presença da pregação da palavra de Deus, a utilização de música, de cânticos, né? E a aplicação dos sacramentos, né? O batismo e a ceia do Senhor como elementos litúrgicos. E a partir disso, cada tradição ao longo da história foi construindo as suas especificidades, né? Todas elas, né? E aí eu quero me restringir às tradições protestantes. Todas elas partiram desses elementos básicos, desses princípios, e em cima deles construíram as suas tradições.
E aí, o que a segunda parte do meu livro, né, o Razão Visceral, ele vai tratar, que é o grosso, vamos dizer assim, do livro. Esse é um assunto que é secundário. E por que eu digo isso? Nós não temos algo expresso no Novo Testamento, como eu falei, então isso não se torna um dogma. Isso se torna uma doutrina, algo mais secundário. Ou seja, nós podemos ter igrejas pensando diferente a respeito do culto, porém, podendo se considerar irmãs, igrejas cristãs, se concordarem no principal. Então, se elas têm ali os princípios básicos do culto, que a gente vê, porém elas discordam em um ponto ou outro, ok, né? A gente crê que igrejas mais pentecostais, que igrejas mais tradicionais, reformadas, são irmãs em Cristo e cultuam de forma diferente. A minha proposta no livro qual é? É extrair o melhor dessas tradições. O que há de melhor? O que os reformados pensaram a respeito do culto que é excepcional, que a gente precisa trazer para nós? O que as tradições mais sacramentais, como a igreja anglicana, a igreja luterana, pensaram que é importante para a gente? O que os evangelicais, o evangelicalismo pensou que é importante? O que os pentecostais contribuíram a respeito do culto? E aí eu trato dessas 4 tradições, né? Da tradição reformada, da tradição sacramental, do evangelicalismo e do pentecostalismo. E aí por isso que é razão visceral, né? As 2 primeiras tradições, a reformada e a sacramental, mais ligadas à razão, a um culto racional, ao uso da mente no culto, e as 2 últimas tradições, o evangelicalismo e o pentecostalismo, são tradições de um culto mais vibrante, mais visceral, né? O culto que usa as vísceras, as emoções. E aí, como o pentecostal reformado enxerga o culto? Como a união dessas 2 coisas. Então não é um culto razão e não é um culto só visceral, mas é um culto que tem as 2 coisas. Que tem o uso da mente, nós temos o culto inteligível, utilizamos a nossa mente de forma racional e inteligível, mas também utilizamos as nossas emoções de forma sadia, nos expressamos a Deus. E aí, rapidamente, né, não quero dar spoiler do livro, mas dizer aqui a contribuição dessas tradições. A tradição reformada contribui com o quê? Com a primazia da pregação da palavra de Deus e do uso das escrituras no culto. Se não tem leitura da Bíblia, se o culto não é guiado pela Bíblia e se a pregação não tem a proeminência, eu ouso dizer que aquilo não é um culto cristão. E isso a tradição reformada reforça, e é importante que a gente assuma isso, né? Seja qual for a nossa tradição. O culto precisa ser guiado pelas Escrituras e esse culto vai conduzir a um clímax, a um ápice, que é a pregação da palavra de Deus. Então nós temos essa primeira contribuição. A contribuição segunda da tradição sacramental é o uso dos símbolos, né? Nós somos seres simbólicos. E os símbolos são importantes, né? Os símbolos, eles nos lembram coisas que a gente já sabe. Como as placas de trânsito. Você chega ali no meio de uma avenida, aí tem uma placa com um E riscado, né? Você sabe que ali não pode estacionar. Mas você já sabe disso, aquilo é uma avenida movimentada, é lógico que não pode estacionar. Então aquela placa está te lembrando algo que você já sabe. E aí alguns elementos do culto, como por exemplo, né, se tem uma cruz pendurada na parede, lá na nossa igreja, por exemplo, os pastores utilizam colarinho clerical, nós recitamos o credo apostólico, né, que fala de máximas da nossa fé. Isso tudo são pequenos elementos que, mais uma vez, não são normativos, mas que são importantes para que a gente relembre coisas que a gente já sabe, verdades da palavra de Deus que a gente já sabe. E aí o culto vai nos ensinando, como a gente está falando aqui desde o início. Então, formada essa primeira parte da razão, nós temos as contribuições viscerais, que, em primeiro lugar, o evangelicalismo, que nos ensina que o culto é um encontro com Deus. Ele não é uma convenção social, nós não estamos indo para um clube, a gente não está indo encontrar amigos, a gente não está indo fazer coisas que a gente gosta, né? Fazer uma jam session maneira com a nossa banda. Nós estamos indo ter um encontro com Deus, né? E aí, por isso, esse preparo, essa importância desse preparo, né? Do culto não ser mais um momento, mas ser de fato um encontro com Deus. Quando a gente vai encontrar com uma pessoa importante, eu não tive essa oportunidade, né? Ter um jantar com o presidente da República, com a rainha da Inglaterra. A nossa preparação é diferente. A gente vai ter um encontro com uma pessoa muito importante. Mas a gente não traduz isso quando a gente vai para a igreja se encontrar com Deus no culto. Então, esse senso de temor, de reverência do evangelicalismo é importante para a gente.
E por fim, a tradição pentecostal, que valoriza a ação e a presença do Espírito Santo no culto. O Espírito Santo ele não é só a terceira pessoa da Trindade teórica. Ela é uma pessoa viva, e que não só está viva, mas está agindo no culto. E aí nós fechamos aí essas 4 contribuições. A primazia da pregação e das escrituras, a importância dos símbolos, a noção de que nós estamos indo ter um encontro com Deus e a noção que o Espírito Santo ele é presente e atuante no culto cristão. E aí eu creio que a gente consegue, né, convergir essas tradições para que a gente tenha uma proposta de culto que seja mais equilibrada, que tanto utilize a razão quanto utilize também a expressão sadia das nossas emoções, né? Fantástico. Fantástico, cara. Fantástico. Até coloquei o... Tudo bem que para quem vai estar ouvindo isso não vai estar conseguindo ver, mas coloquei um emoji de palmas aqui. Fantástico, cara. Fantástico. Sensacional. Cara, tudo que eu posso dizer. Eu até peço perdão já ao Bispo Walter McAllister, o Willy, a todos os nossos convidados, mas o Gabriel foi fenomenal, cara. Foi incrível, velho. Cara, eu muito bom. Ouvir isso. Alimentou minha alma. Aliás, deixa aqui uma observação. Se o Gabriel permitir, a gente vai estar colocando o link, né, do livro, né, para quem quiser adquirir. Acho que está numa faixa dos R$25, se eu não me engano. Pelo menos na Amazon eu vi que estava mais ou menos esse preço. Isso. O e-book estava sendo vendido na Amazon. E eu fiz uma parceria, eu lancei ele independente, né, mas eu fiz uma parceria agora com a editora Concílio. E eles estão distribuindo meu livro. Então eles estão vendendo na Amazon também, no site deles. Então, sim. Se quer o livro físico, procura com a editora Concílio. Tem na Amazon também. Se quiser o e-book, direto na Amazon, tranquilo. Excelente. Então, a gente vai estar colocando na descrição do livro para quem tiver interesse. E é isso, cara. Achei muito bom. Creio que todo cristão precisa ouvir isso. Lembro de ler lá no início do livro, né, que uma das pessoas, né, que fez apresentações, né, falou que todo cristão deveria ler essa obra, porque acho que é algo que todo cristão deva ouvir, deva saber, deva entender, para poder prestar um culto a Deus da forma adequada, entender a importância que isso tem. Você já deu um leve spoiler do livro aqui, e só com essa palhinha, cara, já dá para ver que é muito bom. Eu comecei um pouco já a ler um pouquinho, mas só de te ver falar um pouco mais dessa parte mais para frente do livro já me deu vontade de chegar logo, porque, cara, muito bom. Eu agradeço aqui, o Renato vai estar encerrando, mas eu já agradeço aqui de coração a sua presença aqui, dar essa moral pra gente. Cara, que Deus continue abençoando imensamente a sua vida, cara, porque o seu ministério é muito obrigado. Eu vou dar uma notícia em primeira mão aqui pra vocês, hein? Furo de reportagem total. já tô preparando a continuação dele, que vai ser uma aplicação prática, né, desses princípios, uma espécie de manual de culto, né? Como que isso se aplica ao momento de louvor, como que se aplica a pregação. Então, orem por mim aí, que eu tô muitas leituras aqui, e se Deus quiser, em breve vai sair essa segunda parte aí, a continuação do assunto. Olha aí, ó, exclusivo. Então aí, ó, para quem tá escutando, nós aqui já nos alegramos muito, fico muito feliz com essa notícia e estaremos ansiosamente aguardando, e assim que sair, ou até antes, a gente vai estar, em nome de Jesus, tendo outro papo com você. Com certeza. Só que o próximo, se Deus quiser, pessoalmente, né? Vamos orar para, se Deus quiser, sim, Deus colaborar para que nós Amém. Nos encontramos pessoalmente. Mas, Gabriel, novamente, prazer enorme. Eu te acompanho, gosto muito do seu trabalho. Gente, por favor, sigam o Gabriel no Instagram. Comentem lá na caixinha de perguntas dele, porque ele tira todas as dúvidas. O cara é uma enciclopédia. Sigam ele e comprem o livro dele. Cara, eu te sigo, te admiro muito, tá de parabéns. Deus te usa demais. Obrigado. Esse papo aqui foi fenomenal. E agora, para encerrar, fiquem com Deus. Muito obrigado, Gabriel. Para encerrar,
vou encerrar aqui com uma notícia também de primeira mão. Jesus está voltando. Beijos.